Que peito foi esse, abestado? Que peito foi esse, tu tá cagado? Que peito foi esse, abestado? Que peito foi esse, derrubou um bocado? Não dá, é muita albumina na dieta. É ovo todo dia, não dá. Tô com dor de rabiga, vou peidar. Ainda bem que a gente viu, porque a gente ia gravar o vídeo sem... Ainda bem que eu peidei, viu? Ainda bem que eu peidei. Agora passou o cheiro, vamos lá. Fala, galera. Então agora notícia quentinha aí, a convocação do Tite. Para os dois amistosos aí que vai ter em setembro, né? É isso aí. Começando então, como não é surpresa, o Alisson, que merecia, óbvio, goleiro da Copa, o cara, o segundo goleiro mais caro da história, não é mais o primeiro. Né, o reserva imediato dele ali, acho que o Neto, né? O Neto, Valência. só que agora a nossa dúvida cruel, quem é Hugo? Quem é Hugo? Quem é o bichinho do desenho lá que a gente ligava? Você ligava? Ah, pode ser. Lembra? Tite chamou... Fala que você ligava! Eu liguei, eu Ele já liguei. ligou! Eu já Ele ligou liguei. também! E falei que queria jogar depois. Tite chamou o Hugo. Cara, eu até comentei na hora da pré-eleição ali do Tite. Cara, o goleiro de base, sub-20, não jogou nenhum jogo profissional. Ser convocado para uma seleção brasileira, eu particularmente não entendo. Cara, assim, a gente entende que é um mas período de renovação, né, tudo, mas, cara... Experiência? Como é que vai Sabe? voltar? E se vai que se machucar? Mas tem que ver se ele já foi convocado para seleções de base, né, e tal. Cara, Deve assim, ser um sempre tem aquela- critério dele, né? Terceiro goleiro... Terceiro goleiro, ainda vai. O cara vai mais pra viajar com o elenco mesmo. É, O isso. critério do Tite é chamar sempre quem já passou pelas seleções de base também. Sabe? É. Então, tipo, porra... Mas ele devia jogar pelo menos uma partida profissional pra ser chamado. Eu não sei se... Cara, tem que ver, mas eu acho que é a primeira vez que isso acontece de um cara sem jogar profissional ser convocado pra uma seleção brasileira. Eu não lembro disso, de ver alguma coisa assim. É complicado porque é uma posição de terceiro goleiro, né? É, a gente ainda realmente tá nesse dá debate pra dar aqui, mas é estranho, né, cara? É um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar. Pra mim foi Então, tipo, surpresa. a gente teve, foi o único, foi um dos pra mim, pelo menos, os dois jogadores um dos dois que eu tive que pesquisar, porque eu realmente não sabia quem era. Eu também nunca não. tinha ouvido Você, falar do cara. você tinha ouvido falar do nome do Ronaldo em 94? Que foi pra Copa? Ah, cara, pelo amor de Não, Deus. não se compara, Mas ele né? já tava estourado no Cruzeiro em 94. É. Ele fez aquele gol roubando do goleiro, lembra? Sim. Roubou a bola do Ele já era uma das promessas. Jogou profissional. Ele foi convocado pra trabalhar profissional, não na base. Claro, comparações à Só parte, que Ronaldo ele era Fenômeno, atacante, 3 né? vezes melhor do É. mundo, né? Mas com o Hugo do Flamengo, mas é Em estranho. 2002 né, teve cara? um outro cara que não jogou também. Nem lembro o nome dele. O Vampeta. Não, Luizão. Vampeta é O holandês. Luizão. Não, tinha Não. o... Em 2002, Luizão não jogou? Ou foi 98? Teve um que... Não, Luizão era conhecido. Teve um que nem era conhecido ainda. Nem lembro. É um cara que tinha nome engraçado. Passa pra próxima. Vamos lá, próximo. Então, Vamos lá. isso aí, cara. Que O Alisson, Hugo e Neto. Neto, justo, O né? Neto acho que ele tava merecendo, ele jogou algumas Olimpíadas, não essa outra, ele jogou as Olimpíadas, né, com a seleção. Foi convocado algumas vezes também, antes da Copa do Mundo, pelo Tite. Só que ele tirou o Ederson, ele falou que tirou o Ederson pra colocar o Hugo. Tirou o Ederson. Não sei se pra tirar o Hugo, mas... assim, Não, o, mas Neto, o Ederson- o Neto eu entendo assim como uma parte de período de renovação, né? Caso tenha algum problema com o Alisson ali... É, mas eu acho que os goleiros mesmo vão ser Alisson, Neto e Ederson, né? O Hugo é mais... muito bem... Vai ver que o Ederson teve... Não vi as explicações do Edu Gaspar. Por que Mas, que não chamaram Vamos lá. o Ederson. Defensor, vamos pros defensores? Vamos. Alexandre Juventus. Era um cara, na verdade, que eu achei que ia estar na Copa. Só que não tinha, né? Mas não teve. Foi Felipe Luiz. Dedé estava na lista dos suplentes, né, da Copa, Uhum. a gente até falou isso. Fabinho do Liverpool, um jogador potencial também agora para essa lista de renovação, né, um cara mais jovem aí. Felipe Luiz estava na última Copa, Marquinhos e Thiago Silva também. Só que assim, ó, tu não acha que o Thiago Silva... É que isso ele usou um critério. Dos clubes brasileiros, ele ia pegar um jogador de cada clube. Eu acho que o Jeromel teria espaço, porque ele jogou muito. Cara, depois da Copa o Jeromel... Não, mas no Grêmio agora jogou contra o Cruzeiro. Ele jogou super bem, tem que ver. Ele não perdeu uma bola. O Jeromel não perdeu uma bola no jogo contra o Cruzeiro, não. Desculpa. Tá, contra o cara, Flamengo. mas é aquela coisa também, ele era o quarto zagueiro da Copa. Não, é. Entendeu? Mas eu acho É o que... tipo de tu não posição acha que o Thiago assim- Silva já tá velho? Mas não, Ele cara. manteve pra experiência do grupo, eu acho. Mas não, mas exatamente, é o É. período de renovação, É isso aí. entendeu? Entre Thiago Não pode tirar Silva e todo mundo já. Entre Thiago Silva e Jeromel, você vai levar quem? É. Claro, eu até não levaria, acho que um dos dois.
Mas entre Thiago Silva, por todo um currículo de Sim. e tal, Copa do Mundo... Porque o Thiago Silva não joga mais na Copa, não tem mais idade, né? Mas, cara, a gente daí... Aquela temática, né? Um jogador de cada time brasileiro, por causa da Copa do Brasil, Libertadores, etc. Mas Fagner, de novo, cara... Apesar de que ele surpreendeu a gente até na Copa, ele não foi, mas eu acho que tem muita mais gente aí que dá pra você chamar no lugar do Fagner, né? Dos laterais aí é a surpresa, né? Essa posição do Fagner também pode ser um dos motivos que o Cássio pode não ter aparecido na lista, né? O Cássio que não ter dois jogadores. Mas, e esse Felipe do Porto, cara, quando eu vi, eu imaginei que fosse alguma coisa como o Hugo, né? Um cara mais jovem, que estourou na Europa, a gente nunca ouviu falar daqui. Mas é o Felipe do Corinthians. Mas, não, sim, mas ele tem 29 anos. Não piar mais, né? Entendeu? Não é. Cara, para daqui 4 anos ele vai estar com 33. E eu acho que ali é que nem ele falou, é um teste. Pode ser que ele se destacou no Porto, mas não vem na seleção. Tipo, outro jogador que eu também particularmente não tinha ouvido falar recentemente. Não chama atenção. Fiquei surpreso por ser um cara com 29 anos, ainda mais nesse período de renovação, né? Aí nesse setor eu senti falta do Marcelo. Pois é. Não sei se... Mas é que ele já tem, ele sabe que ele é certo. Já sabe que ele pode contar com alguns já. Tem isso também, né? Então, abriu o leque de opções. Eu também, acho que o Gaspar... É o Marcelo e seu reserva. No começo ali, que eles vão tentar o máximo possível, fazer o máximo de experiências possíveis para chegar bem na Copa América, né? Então, acho que até lá, acho que a gente vai ter um peneirão bem grande aí. Acho que vai ser um período de bastante divergência nas convocações aí, bastante debate, né? Apostas e descobertas aí. Vamos ver o que vai ser, né? No meio de campo, Arthur, do Barcelona. Que era meio óbvio, já estava suplente. Esperado, a gente imaginava até que ele fosse para a Copa do Mundo, não foi. Casemiro, titular da Copa. Fred não jogou a Copa, né? Se machucou, foi para o Manchester. Não sei ainda como que vai ser, mas é uma das apostas do Tite dele no ano passado, né? Então, não tem porquê. Lucas Paquetá, muito pedido aí pela torcida, merecia né? Mesmo, tanto pelo Brasil como a torcida do Flamengo aí. Felipe Coutinho também padrão, né? Não tem que discutir. Acho que o que abre aqui discussão, a permanência do Renato Augusto, eu acho que ele deve ser muito mais um homem de confiança do Tite. Talvez aí tenha até pesado uma escolha entre Paulinho e Renato Augusto, para ele manter aí, né, algum jogador de... pois é, porque ele era... de confiança dele, né, Copa, né? E esse Andréas Pereira teve um debate durante a semana, né, que ele poderia ser convocado pela Bélgica, porque ele tem dupla nacionalidade bélgica. Ele é filho de brasileiros, mas ele nasceu na Bélgica. Então, tava aí nessa possibilidade. Daquelas convocações que é mais para garantir o jogador. Esse aí acho que não vai ser convocado mais depois. Para você garantir o cara de ele não jogar por outra seleção, né? Apesar de que durante a semana ele fez um post lá, Família Brasil e tal, com o Fred lá no Manchester e tal, que eles jogam juntos lá, mas eu acho que isso aí, cara. Eu acho que é mais uma aposta. O clube que nem era para ser um por clube, do Flamengo então foi Lucas Paquetá e o Hugo. Foi 2 porque o Hugo não joga no profissional, tá no sim. Então... Eu acho que do Flamengo também não tinha mais ninguém que pudesse ser com potencial para ser convocado. Vinícius Júnior do Real Madrid não tá na lista, que era... né? Atacantes agora, né? Atacantes, né? Não tá na lista, ele, Vinícius Júnior. Malcom não tá na lista também, que foi pro Barça, meio campo do Barça. Que era uma que a gente achou que também poderia ser, né? Cara, mas é que... mas ainda não mereceu. Não mostrou ainda no Barça. Vai no Barça agora. Cara, eu te falei, antes dessa polêmica dele pra Roma Barça, ninguém nunca tinha ouvido falar dele. Nem o Vinícius Júnior. Entrou agora no Real Madrid, nem sabe se vai ficar jogando ou não. Em relação de produção até no próprio Flamengo, o Paquetá se destacou muito mais durante os últimos tempos do que o próprio Vinícius Júnior, né? Então acho que... E sem contar que essa parte de jogador de beirada de campo, de ponta, né? Tem muita opção hoje, né? Muita opção hoje. Não, a gente está entrando nessa parte agora, mas muitas opções, né? Eu acho que nessa peneira geral aí, o Luan já foi um jogador que teve passagens, mas não foi escolhido, foi levado o Everton, dessa vez já do Grêmio, passou né? a fase do Luan. O Everton tá numa fase boa no Grêmio. Acho que é uma aposta, é um cara que tem potencial, apesar de que eu acho que ele não deve ser titular, muito menos, talvez não deve nem jogar até. Talvez possa por primeira convocação do Everton, mas William, padrão, né? Última Copa. Pedro do Fluminense, artilheiro do brasileiro, centroavante, estamos precisando na seleção, né? Um camisa nova para empurrar a bola para dentro. Eu acho que é uma ótima aposta também, não tinha por que não ser convocado. Né? Neymar, Firmino, padrão, Douglas Costa também. Eu acho o Pedro vem para ser reserva do Firmino, né? O que é o maior debate é essa posição do Everton, que muita gente poderia ser convocado no lugar, né? Malcom, Vinícius Júnior, Luan, o próprio ponto esquerdo, time. O Everton vem para ser uma opção aí para os lados do campo, talvez no lugar do Douglas Costa e do próprio William, já que Neymar acho que o Neymar e Firmino vão comandar esse ataque aí agora, já que o Jesus não está
apesar de ter renovado com o City, mas não está muito bem também. Mas é aquela coisa que você falou, né? Muitos jogadores que a gente sabe que tem a confiança do Tite, né? E aquele agora é teste, Marcelo, né? Tá testando 2 jogos. Gabriel Jesus e tal, mas são posições que você tem um leque grande de teste, né? Então, como o próprio Edu Gaspar destacou antes, né? Vai ser uma espécie de um peneirão para a Copa América. Né? Então, durante esses amistosos aí deve ter bastante teste. Eu espero que, do contrário do que sempre acontece, que esses jogadores, essas surpresas, tenham oportunidade, né? Porque é complicado. Você chama esse tipo de cara, põe ele 15 minutos no final do segundo tempo, Um jogo e às vezes acaba sendo a única participação do cara na seleção na história do cara, entendeu? Eu acho que tem que pôr esse pessoal para jogar, é amistoso, não tem porquê, né? Não tá valendo nada. Não, mas é mais pra sentir a atmosfera da seleção, né? Tipo, Paquetá, Everton, a primeira convocação, esses guris assim, novo, né? Pra sentir como é que é a atmosfera, mesmo se jogar 15 minutos, só pra ver se pesa a camisa da seleção, o nervosismo deles, porque eu acredito que eles têm potencial. Olha o que eles estão fazendo no brasileiro. Everton vai ser vendido logo, Paquetá é a mesma coisa, então já estão fazendo teste na seleção pra vamos ver o futuro desses caras novatos. Acho que no geral, assim, tirando algumas... Sempre vai ter 2 ou 3 ali que ninguém vai conversar, né? Mas eu acho que no geral foi uma boa, acho que foram boas escolhas. Foram boas apostas para o próximo ciclo. Sim, é que agora tem muita gente para chamar também, pode ser que na outra convocatória... Sem contar que daqui 2 anos tem Olimpíada, né? A gente não pode esquecer disso. O foco, apesar de que a longo prazo ele é a Copa do Mundo, mas daqui 2 anos tem Olimpíadas. Tem que começar a pegar uma piazada aí já para começar a projetar aí o que Thiago Silva é mais porque foi capitão, tem experiência, ficou, né? Pra isso, tem que manter alguém no xerifão. Sempre tem. Ele ainda joga a Olimpíada, mas na Copa do Mundo eu acho que o Thiago Silva já passou da idade daí, né? Vamos ver, né? Sempre tem, né? Em 2006 a gente ainda tinha o Lúcio. O Lúcio jogou em 2006, apesar... Como a gente falou, né? Sempre teve jogadores velhos em 2006. Tem que mesclar, né? Você tem que... Senão a gente passa num período muito longo, né? A gente ficou em 98, 2002, 2016 praticamente com a mesma base do time, né? E o resultado foi esse. 2010, uma desgraça com o Dunga, muita aposta aí no resultado. 2014 aqui no Brasil também, uma seleção horrorosa. Tinha muito jogador discutível. Né, o Fred de camisa nova, eu não vou discutir porque eu achava que na época realmente o Fred era a melhor opção, mas a gente tava tão mal de centroavante, tava tão mal de centroavante que o melhor cara era o Fred, que saiu da Europa porque não tinha mais potencial para jogar, veio aqui no Brasil, tava fazendo gol, mas em questão de Copa do Mundo era um cara que deixou muito a desejar. Né? Mas a gente passou por um período muito longo de renovação, agora 2018, que a gente teve uma esperança, né, de um time mais ou menos encaixado, né? E como eu falei, 2022 agora que eu acho que a coisa pode engrenar de vez, vai ser realmente grande, assim, favorito, né? Aí, pessoal, esse foi o vídeo sobre a convocação da seleção brasileira aí, Adenor e os seus discípulos. Vamos ver como que vão se sair agora. Isso aí, galera, curte e compartilha o vídeo aí. Curtir, compartilhar, sei lá onde é que clica. Segue nossa página Face aí. E continua acompanhando a gente aí, dicas do Cartola. Vídeo toda semana, polêmicas sobre futebol, polêmicas, mamilos. Polêmicas, mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Mamilos! Até a próxima. Valeu!